Bom dia, povo de Deus, povo bom, povo batalhador. Chegando aqui hoje, nessa segunda-feira, hoje, dia 21 de julho, segundo dia da semana. Que você possa começar as suas atividades hoje com muita sabedoria, com muita calma, com muita paz. Depois de um domingo de muita reflexão, de descansos, de frequência à Santa Missa, que a gente possa, essa semana, entregar tudo na mão de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Temos que ser cristãos de atitude. Cristão tem que ser o sal da terra. Porque a palavra de Deus diz que se formos insossos, Deus vai nos vomitar. Temos que ser salgados, alegres. Aquele cristão que resolve. Aquele cristão que tem atitude, que estuda, que trabalha, que cuida da casa, seja qual for a sua atividade, colocando sempre Deus em primeiro lugar. A palavra de Deus diz que não se acende uma vela, uma lâmpada para colocar embaixo da mesa, mas sim para clarear todo o ambiente. É preciso, meus irmãos e minhas irmãs, que você, que eu, sejamos essa luz na nossa vida e principalmente na vida dos outros. Quantas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, a vela que foi acesa do nosso batismo parou de brilhar. A vela que é para iluminar a vida, para clarear os caminhos, já não brilha mais. Quantas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, aquele sopro que recebemos na hora do batismo, onde recebemos o Espírito Santo, já não nos inspira mais. É preciso que a gente reacenda a nossa fé, que a gente deixe nossa luz brilhar, que a gente possa ser o sal e a luz da terra. Que você possa, nessa semana, conseguir atingir as suas metas. Lembrando sempre que a nossa meta principal é alcançar a salvação eterna. E o evangelho de hoje, nesse dia 21, é o evangelho de Mateus, capítulo 12, versos de 38 a 42. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns mestres da lei e fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver um sinal realizado por ti. Jesus respondeu-lhes: Uma geração má e adúltera busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. Com efeito, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim também o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no seio da terra. No dia do juízo, os habitantes de Nínive se levantarão contra essa geração e a condenarão, porque se converteram diante da pregação de Jonas. E aqui está quem é maior que Jonas. No dia do juízo, a rainha do sul se levantará contra essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então veja, meus irmãos e minhas irmãs, que aqui no evangelho de hoje, nesse dia 21 de julho, os fariseus e mestres da lei querem um sinal, querem uma coisa espetaculosa para poderem acreditar na palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Jesus repreende e diz: nenhum sinal lhe será dado, porque vocês já viram o que aconteceu com Jonas, vocês viram a rainha de Sabá, a rainha do sul, que veio de longe para ter com Salomão e ouvir da sua sabedoria, se converter. Nós sabemos que Jonas foi enviado para pregar em Nínive, onde era uma cidade perdida. E Jonas ficou com medo, não queria, tentou fugir
e passou 3 dias e 3 noites na barriga de um grande peixe, uma baleia grande. E depois chegou até Nínive, pregou e todos se converteram. E Jesus cita aqui essa passagem. Mas os mestres da lei e fariseus não queriam, eles queriam só perturbar, contrariar e pegar Jesus em alguma falha. E Jesus diz aqui: os habitantes de Nínive vão condenar vocês, porque eles se converteram. A rainha do sul veio de longe para ouvir a sabedoria de Salomão e também se converteu. E eles vão lhes condenar, porque vocês não querem se converter. Vocês querem sempre ficar no pecado, na exploração do povo, colocando fardos pesados e lei nas costas do povo. E o evangelho aqui está dizendo: no dia do juízo, a rainha do sul se levantará contra esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior que Salomão. Salomão, nós sabemos que foi um rei sábio, filho de Davi. Salomão, quando conversou com Deus, não pediu riqueza, pediu sabedoria. Por isso seu reinado foi abençoado e ele se tornou um rei mais rico da terra e mais sábio também, porque ele não pediu a Deus riqueza, pediu sabedoria. Mas voltando ao evangelho de hoje, Jesus diz: aqui está quem é maior que Salomão. Aqui está quem é maior do que Jonas. Então, meus irmãos e minhas irmãs, é preciso também que a gente não haja como os mestres da lei e os fariseus. Muitas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos querendo sempre uma coisa espetaculosa. Queremos que Jesus seja como aqueles mágicos que fazem aparecer coisas, fazem desaparecer coisas, e a pessoa some daqui e aparece ali. Jesus não é mágico, Jesus é o nosso Deus. Jesus, ele tem a justiça em suas mãos. E ele vai agir de justiça também para com nós. É preciso que a gente haja com respeito, com sabedoria e com muita fé, para que nós também não sejamos punidos e condenados por aqueles que se converteram. Jesus diz: Jonas passou 3 dias na barriga do peixe. E ele diz: eu também passei 3 dias no seio da terra. Nós sabemos que depois de 3 dias, Jesus ressuscitou da morte. Então, vejam que exemplo ele dá. Ele cita Jonas e diz: aqui está quem é maior do que Jonas. Ele cita a rainha do sul e diz: aqui está quem é maior do que ela. Mas ele cita pessoas que tiveram fé, que se converteram, pessoas que vieram de longe para ouvir a sabedoria. E muitas vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nós temos o evangelho na nossa mão, nós temos o evangelho em nosso celular, nós temos a Bíblia ali na estante, nós temos os padres, os bispos, os leigos pregando na rádio, na televisão, na rua, na nossa rua tem a igreja, mas muitas vezes nós não queremos sair do nosso comodismo, não queremos ouvir a palavra. Sabemos que temos um tempo limitado, todos nós temos uma data de validade. Então é preciso que a gente haja o mais rápido possível, para também não sermos pegos de surpresa na hora da nossa prestação de conta. Dizer a vocês, meus irmãos e minhas irmãs, que hajam sempre com muita fé, com muita sabedoria. Devemos ter uma fé verdadeira. Porque a palavra de Deus diz: aquele a quem mais foi dado, mais será cobrado. Aquele que se entrega com todo o seu saber, com todo o seu entender, Deus vai saber dosar a sua mão com cada um desses. Eu estava, uma certa vez eu estava na zona rural, nós estávamos em missão, e uma senhora me disse: eu não sei ler, nunca tive a oportunidade de estudar, não sei ler. Eu queria ler a Bíblia, não sei, mas eu frequento a missa, eu ensino meus netos, eu mando eles rezar antes de dormir, eu mando eles rezar ao acordar, eu ensinei a dar a bênção aos pais, realmente eu via a educação dos netos dela,
aquele carinho. Ela sempre era a primeira a se oferecer quando tinha as missões lá no lugar dela, a preparar o café para os missionários. Ela sempre estava envolvida na cozinha, nos almoços. Ela sempre estava envolvida em alguma coisa. Então vejam, meus irmãos e minhas irmãs. Essa mulher, analfabeta, porque não teve oportunidade de estudar, ela se dedicava com o que ela tinha. Ela doava-se com todo o seu saber, com todo o seu entender. A pergunta que fica para nós: quem teve mais oportunidade? Será que também está fazendo a sua parte? Quem é letrado, quem tem o seu doutorado, o seu mestrado, também está fazendo a sua parte? A quem será cobrado mais? A essa senhora, analfabeta, zona rural, que dá tudo de si pela palavra de Deus? Ou aqueles que aprenderam muito, estudaram muito, têm muitos recursos, mas não têm coragem, nem têm a boa vontade de fazer alguma coisa pelo reino de Deus? É preciso a gente refletir. É preciso que a gente reflita sobre isso. Deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo. Que Deus te abençoe grandemente.